E aí, galera, esses canos aqui são canos de gás. Na Rússia tem muito esse cenário também. Período de União Soviética, eles faziam isso para diminuir o custo de implementação e distribuir gás de maneira mais rápida. Esteticamente é até feio, né? Mas aqui, com essas vilinhas aqui, até que não é tão feio assim. Bom, vamos entrar aqui. Aqui a igreja, não sei se eu posso entrar. Você vê que a igreja ortodoxa, ela tem esse clima ela é mais escura. A galera vai falar baixinho aqui. Galera, vocês veem que a arquitetura é diferente. Eu tô olhando aqui, encontrei alguém escondido na paisagem aqui. Olha que folga desse cara aqui. Ele nem acorda, né? Ele já tá acostumado já a dormir nessa posição. O bicho tá descansando. É isso, bicho? O sono tá profundo, hein? Bom, eu não sei o que é isso, mas tem alguma coisa provavelmente aqui dentro. Eu acho que aquilo é tipo... Eu acho que aquele tonel ali é tipo vinho que é servido durante a missa. Então na Apostólica Romana a gente tem também, né, o vinho que molha lá a hoste. E eu acho que ali é tipo um pão que deve simbolizar a hoste. Eu participei de uma missa aqui, mas eu não entendi nada, né? Tá em georgiano e tal. Mas vocês viram que os elementos arquitetônicos são bem diferentes. A igreja ortodoxa, ela tem... As imagens são diferentes. Ela tem um estilo completamente diferente. E o formato de missa, né, de culto, é também diferente. O canto é muito bonito. Se vocês veem aí, tem um vídeo aí nos Reels
E aquele canto é um patrimônio histórico, tá? Ele sabe essas coisas de patrimônio tombado pela Unesco e tal, porque é um canto único, né? O canto polifônico daqui tem uma característica única. E realmente é muito bonito e muito bem estruturado musicalmente, sabe? Você tem que treinar anos ali, né? Pra produzir aquela sonoridade e aquelas harmonias de forma que não desafine, né? Então você vê extremamente afinado. E outra coisa que eu tenho uma dúvida, eu vou pesquisar aqui no Google, mas eu lembro que eu já tinha visto isso em algumas aulas de história, que os cultos de igrejas, né, antigas, né, principalmente no período medieval e tal, eles não eram abertos ao público, ele era feito atrás de um tapume ali, né? Então se você vê ali, eu filmei, tem tipo uma portinha, né? E eu lembro que quando eu fui numa missa de Páscoa, os padres ficavam atrás cantando e as pessoas ali esperando acontecer alguma coisa. E aí depois eles vinham e voltavam pra dentro, eu não entendi nada. E se você for no Brasil mesmo, entrar numa igreja ortodoxa, você vai ver que é um pouquinho diferente, que não tem isso. Eu lembro que eu já fui em São Paulo, na igreja do Menino Jesus de Praga, porque meu pai era devoto desse santo aí, né? E você observa que existem algumas nuances. Então, assim, mesmo que a igreja ortodoxa seja diferente da igreja apostólica romana, ela é diferente em todo lugar, não é um negócio único. E por quê? Porque eu não sei exatamente a data, né? Eu não vou explicar todo o contexto histórico, vou só dar tecnicamente como é que funciona. A igreja romana, vamos dizer assim, né, que foi construída em Roma, ela tem uma estrutura hierárquica e uma centralização de comando, vamos dizer assim, né? Então você tem, como um país, você tem presidente e vice-presidente, esse tipo de coisa. A Igreja Católica ela tem um Estado, né, que fica em Roma. E o Vaticano, aquele Estado, é quem prolifera algumas normas básicas gerais, e existem mesmo nas igrejas romanas algumas diferenças, tá? Pequenas, mas existem, né? Se você for, por exemplo, Filipinas, você vai, se não me engano, Filipinas tem bastante igreja católica, apostólica romana. Você vai para América do Sul, que tem muita também. Entre os países você vai ver uma pequena diferença entre o culto e tal, mas tem umas normas gerais que são seguidas pelo Vaticano, né? As normas básicas. Então, isso é mais uma curiosidade, tá? Então, lembrando que não é um canal religioso, tá? O intuito aqui é mostrar o contexto histórico das coisas. Infelizmente eu não pude fazer esse vídeo em Dubai ainda, porque na época que eu estava lá eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo de fazer as coisas. E em Dubai a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas também. Eu evitava de fazer vídeo lá porque existem algumas normas, tá? A gente não pode filmar rosto de pessoa, tá? E a multa é muito alta, a multa é de 100 mil dirhams. E eu não tinha licença para ser influencer digital, por exemplo, tá? E pode ser que um dia o governo me enquadrasse lá e pedisse para eu tirar a licença, e se eu não tirasse eu teria que pagar a multa. Então eu evitei, porque já que eu não estava preparado, e falei, olha, se um dia eu fizer alguma coisa aqui, eu vou fazer de uma forma correta para não ser multado. Então é isso, beleza? Olha, como eu disse que é muito comum aqui, rapaziada, uma coisa que é muito comum que eu já falei pra vocês, olha aqui, assim, ó, as frutas direto do campo. Às vezes você encontra essas senhorinhas assim. Aqui ainda é uma barraquinha bem montada, né? Tem um lugar ali do outro lado, atravessando a avenida. A gente vai no final de semana assim, aquelas senhorinhas com mirtilo, morango, porrada de fruta, cereja, cara, as frutas assim bonitas demais, assim. E tudo assim colhido direto do campo. E aí, o que é incrível de morar aqui, eu sou um cara que eu adoro interior, né? Eu adoro o lugar mais assim rústico, né? Mais próximo do campo, né? Eu gosto desse cenário bucólico, vamos dizer assim. E aí, aqui em alguns lugares é um misto, sabe?
é meio que um misto entre o que a gente tem de campo e olha lá atrás, mais vendinho, né? Tem um misto dessas coisas, né? Entre a cidade e o campo que está muito perto. E existe esse convívio, né, assim, constante. Então, o que eu disse sobre alimentos de qualidade, aqui não é mentira. E o mais incrível é que, assim, se produz muito alimento com qualidade aqui sem necessidade muito de adubo, essas coisas no solo, né? Por exemplo, aquela frutinha que eu estava comendo do pé, tá numa árvore que tá na rua, não tem nada, sabe? Não tem o composto orgânico naturalmente ele é bastante fértil. Era isso que eu estava querendo explicar. Se você pegar alguma coisa em São Paulo que está numa calçada, assim, na rua, no concreto, você pode comer uma fruta, uma laranja, alguma coisa que alguém plantou, mas você vai perceber que aquele fruto ele não é saboroso. Às vezes não se desenvolve direito. E aqui não, cara. Aqui, essas árvores aqui que tem amora e tal, é um fruto extremamente saboroso. Não sei o porquê. Mas provavelmente, realmente, esse terreno aqui, historicamente, geologicamente, ele é muito favorecido, sim. E para você que não sabe, aqui é o lugar onde nasceu o vinho. O primeiro achado histórico de produção de vinho vem da Geórgia. E os vinhos aqui são muito bons mesmo, tá? É um sabor diferente, tá? A forma de fabricação também é diferente. Eles fabricam vinho utilizando tonéis de barro. É diferente do modo tradicional, que a gente utiliza tonéis de madeira, que aí traz o gosto da madeira no vinho. Eles enterram o vinho debaixo da terra com tonéis de barro, e isso traz uma leveza no sabor do vinho que você não encontra em outro lugar. Não encontra. É muito diferente, cara. Realmente é muito bom o vinho daqui, que tem uma característica única. Esse bairro que eu tô aqui agora, eu morei 2 semanas aqui. É um bairro francês, um lugar muito gostoso também de morar, né? Aí você vê que a construção aqui, a arquitetura é um pouco mais moderna, né? Tipo, mesmo os prédios mais antigos são mais modernos. E o formato de bairro também é diferente. Os blocos, os quarteirões são diferentes. Então aqui a gente encontra padaria francesa com croissant. Essa tem baguete, tem umas coisas francesas aqui. Se for ver bem, como eu disse para vocês, o bairro inteiro tem essas árvores. Então é bem arborizado, não é mentira, todo lugar é arborizado. Então vamos andar um pouquinho mais. Olha lá as montanhas que eu mostro para vocês. Isso aqui no inverno tá fazendo um calor muito bom. Já 2 semaninhas estou indo pra praia, talvez uma. Estou indo para Batumi. Look at that there.